Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as dificuldades que a gente tem, né, que a gente passa no primeiro trimestre da gestação. E eu vou contar um pouquinho da minha experiência para vocês nessa segunda gestação, que foi totalmente diferente da primeira, tá bom? Vem comigo! Pergunta que todo mundo faz, né, quando vê a gente, é se foi planejado, se a gente já queria, né, enfim. Mas sim, as minhas duas gestações foram planejadas, né, mas eu acho que isso não interfere muito, porque vem no tempo de Deus, né, a gente simplesmente não parou de tomar anticoncepcional, não tirou o anticoncepcional pra dizer, esse mês vamos engravidar. Não, inclusive minhas duas gestações foram 5 meses depois que eu parei, as duas, assim, foram 5 meses depois que eu parei, que eu tinha parado já o anticoncepcional, foi que a gente conseguiu engravidar. E só que quando a gente descobriu, eu estava ansiosa já com tudo, né? E quando a gente descobriu, eu tava tendo um pouquinho de sangramento, então eu achava que era menstruação, mas era um sangramento muito diferente e a gente que é mulher sabe, né? Literalmente a gente sabe. Só que poderia também ser algo da minha cabeça, de tipo, eu tô grávida, porque eu queria. Então, talvez pudesse estar aí influenciando. Então, eu fiz o teste, o beta, né? O teste de sangue, exame de sangue, deu positivo. E como eu estava sangrando, a gente decidiu ir para a urgência, né? E aí, quando chegou na urgência, eu estava com apenas 4 semanas de gestação. Muito, muito recente. E começou aquele turbulhão, assim, de coisas negativas na minha cabeça, de pensamentos negativos, porque poxa, eu engravidei, mas eu tô sangrando, será que eu vou perder? E os médicos, eles não te davam nenhuma palavra de conforto, só dizia, olha, tá muito recente, é repouso, repouso e repouso. Tomar progesterona, né, uma vez ao dia e só, não tem muito o que fazer. E com isso ele falou, olha, se você continuar sangrando, o sangue for mais intenso, você volta e a gente analisa novamente, mas aí tem que voltar para urgência, ok? Gente, isso percorreu por muito tempo. Todo mês eu voltava na urgência, porque tinha um sangramento maior, porque estava sentindo muita dor. E aí, quando a gente chegou na urgência, pela segunda vez, eu fiz uma ultra e deu que eu tava com descolamento ovular. Até então, eu nunca na vida tinha ouvido falar de descolamento ovular, que na verdade não é um descolamento, é porque ele não colou, ele não fixou, né? Não é que ele já estava ali, como um descolamento de placenta, por exemplo, que a placenta já está formada, já está tudo bonitinho e descola, e aí você perde, né? Tem um aborto. Mas aí era um descolamento ovular e eu não sabia, eu fiquei sem entender por muito tempo. Fui pesquisar várias coisas e aí o médico falou, não tem jeito, é repouso, não perdeu. E todas as vezes que eu ia na urgência, todas as vezes eu levava toque, com risco de perder também no toque, né, porque tava muito recente. O meu descolamento era muito pequenininho mesmo, assim. Ele era 15 a 20% só do útero. Então, assim, não sei nem se é do útero que fala, mas enfim. Era só essa porcentagemzinha pequenininha. Então, eu comecei a ver vídeos aqui mesmo no YouTube, comecei a estudar outras mulheres que tinham um descolamento muito grande. Inclusive, eu vou botar aqui a imagem para vocês entenderem um pouquinho do que eu tô falando. Veja aí. Vocês viram, né? Pronto, é só essa partezinha pequenininha. Tem gente que eu assisti vídeos no YouTube, tem gente que percorre quase que todo, e mesmo assim
teve o filho, né? Com a graça de Deus, deu tudo certo no final. Só que naquela hora eu tinha pouca informação e eu não sabia como lidar com isso, né? E por outro lado, eu sempre fui uma pessoa muito ativa, muito ativa. Eu sempre tive minha rotina louca. Quem me acompanha lá no meu Instagram sabe o quanto a minha rotina sempre foi muito louca. Eu tenho um filho de 5 anos, eu trabalho fora, né? Enfim, são várias coisas. E eu tive que parar de vez, né? Ficar em casa de repouso. Também existe uma lei federal no qual na pandemia as gravidinhas não podem trabalhar presencialmente. Então a empresa já que me informou sobre essa lei, eu não sabia. E aí eu até hoje continuo trabalhando como home office. Então isso também ajudou nesse momento, nesse início aí, que eu fiquei 3 meses deitada, sedentária, muito sedentária, deitada na cama, com medo. Eu me lembro que teve uma vez à noite que eu estava deitada e eu senti, sabe quando você sente a menstruação descer, assim, sabe aquela coisa descendo? Ou o xixi descendo sem ter controle. E aí eu senti isso, quando eu fui ver, que eu sentei assim no sanitário, era pingando sangue. Eu, Jesus, agora eu perdi, eu chorava e eu tenho outro filho, então ficava todo mundo muito nervoso aqui em casa. Sem exagero nenhum, umas 10 vezes eu fui pra urgência. Então, foi muito difícil, porque eu sangrei durante 3 meses, direto, todos os dias. E aí começou a vir outros turbilhões de coisas, né? E como eu tinha que ficar muito tempo deitada na cama, né, na posição, eu comecei a sentir muita dor na coluna, mas era dor de me paralisar, muita dor na lombar, muito forte. E também o meu intestino, ele começou a parar, ele não queria funcionar de jeito nenhum, e eu passava 4 dias, 5 dias sem defecar. Então era dor na coluna, dor de não conseguir fazer o cocô, sangramento, né? Então tudo isso era muita informação ao mesmo tempo pra mim, naquele momento. Porque veio tudo de uma vez e eu só pensava, Jesus, se tu colocou, Senhor, toma conta de mim, toma conta do meu bebê. A gente fica sem saber muito o que pensar de forma positiva. A gente vê muitas e muitas informações negativas para você. E eu já tive um aborto, então eu tinha muito medo que isso acontecesse nesse momento, inclusive, porque eu também tenho um filho que ele queria muito esse bebê, né? E para lidar com tudo isso, sem passar as emoções da mãe para meu filho de 5 anos, ia ser muito complicado. E aí, além de todas as dores do meu corpo, além do sangramento, das incertezas, aí começou a vir um turbilhão de coisas, de informações negativas, de pensamentos negativos. E eu comecei a ficar deprê mesmo, literalmente, de ter vários pensamentos que assim, tem gente que vai ver isso agora, que não sabe, poucas pessoas sabem, mas eu tive vários pensamentos, inclusive pensamento suicida, e foi muito, muito difícil, muito de verdade, não foi fácil. E graças a Deus eu consegui identificar que aquilo ali era uma depressão, que eu estava entrando numa depressão, e eu não podia, porque eu tinha meu filho para cuidar, eu tinha meus filhos, né? Tava com o bebê na barriga e tinha meu filho de 5 anos, que eu não tava mais dando atenção, que eu não tava mais suprindo a necessidade dentro de casa, e nada. Então eu falei, epa, acorda, vai pedir ajuda, porque você precisa de ajuda nesse momento. Ajuda profissional, né, claro. Liguei pra uma amiga minha, contei pra ela a situação e etc. A mãe dela, que não mora aqui, eu moro em Natal, a mãe dela mora em Fortaleza, ligou pra mim, conversou comigo 2 horas, entendeu? E me ajudou a entender tudo, nossa, me ajudou demais. Então, gente,
O caminho é terapia. Não tem recursos para fazer terapia, não tem, porque esse foi a mãe de uma amiga minha, né? Mas não tem recursos, não tem. Ok, então conversa com alguém, conversa, bota pra fora. O negócio é você botar pra fora, porque se você ficar com você 24 horas deitada, sem ter mais o que fazer. Eu foquei muito no meu trabalho, mesmo estando em home office, inclusive bati a minha meta, coisa que eu não tinha feito desde o início do ano, por conta das questões de pandemia, isso tudo, mas consegui bater minha meta. Eu focava tanto, mas eu focava tanto que eu dizia, Jesus, eu vou... Só que eu focava e ao mesmo tempo sobrava muito tempo, sabe assim, parece que eu não queria que sobrasse tempo para ficar pensando coisas negativas, mas sobrava tempo. E aí foi quando também eu decidi começar aqui a fazer o YouTuber, né? Fazer parte desse universo para conversar um pouquinho com vocês e ter esse tempo, pegar um pouquinho desse meu tempo livre que eu tinha. Também comecei a pintar, uma terapia que eu estou amando, amei demais, super viciada, inclusive, quando eu não estou fazendo nada de trabalho, geralmente eu pinto mais à noite. Enfim, assim, eu comecei a colocar coisas no meu tempo, no meu dia, que antes sobrava tempo para eu ficar pensando em coisas negativas, entende? Então, acho que isso é muito importante também. Uma dica, inclusive, para você que está passando por algum momento, ou que vai passar, porque mesmo que sua gestação seja muito saudável, nós mulheres, quando ficamos grávidas, a gente tem vários hormônios assim explodindo. Então tem dia que a gente acorda muito feliz, tem dia que a gente acorda muito para baixo, entendeu? Então assim, é normal, gente, é muito normal. Agora, existem casos piores, existem casos que realmente a mulher tem uma depressão muito profunda e que também vai muito das pessoas que estão próximas perceber, porque nem sempre a pessoa percebe, né? Então, uma das questões e eu poder vir aqui falar isso com vocês é que para você que não tá grávido ou para você que não tá grávida, se tiver alguém por perto que você possa ajudar, não ache que a pessoa vive no mundo das maravilhas. Existem mulheres que não têm nada na gestação, como eu, por exemplo. Eu não tive, na minha primeira gestação, eu não tive absolutamente nada, mas a minha rotina ainda continua a mesma. Eu trabalhava, eu estudava, eu trabalhava o dia todo, à noite eu fazia faculdade. Então a minha rotina continua a mesma, não mudou em nada. Essa eu tive que mudar tudo, né? Então foi outra gestação totalmente diferente, totalmente mesmo. Mas quando eu tive Pedro, eu tive sim uma recaída de depressão, porque, gente, é muito difícil encontrar uma mulher que não passe por uma situação difícil, ou na gestação, ou depois. Então, assim, aí tudo isso foi passando, né, porque eu tive essa ajuda da terapeuta, e também a questão do sangramento, eu fui descobrindo depois de 3 meses indo para urgência toda semana. Um santo veio, um santo médico, que eu não recordo o nome dele agora, da urgência. Ele veio e falou: olha, se você tá tomando uma vez progesterona e não tá fazendo efeito, não parou o sangramento, vamos colocar uma outra dosagem para você. Então você vai tomar 2 vezes o progesterona, de manhã e à noite, e aí a gente vai ver. Então no segundo dia já acabou o sangramento, acabou. Só que até hoje eu estou no início, hoje eu estou com 20 semanas, até hoje eu estou tomando, né? Mas eu vou voltar para o meu médico, acredito que ele vai suspender. Não sei, mas acredito que sim. Mas continuo tomando, sim, progesterona, por medo e porque na minha última consulta o médico falou: não, continue tomando até estar tudo tranquilo, até essa fase ruim passar. Ok, então graças a Deus não tive mais sangramento,
As dores na lombar diminuíram bastante, porque eu tô me movimentando dentro de casa, já dirigi sozinha, fiz minhas coisinhas, fui visitar meus amigos no trabalho, que também foi muito importante pra mim. Enfim, a vida tá voltando aos poucos e eu tô muito feliz com isso. Então, como vocês podem ver, eu tive um monte de questões no primeiro trimestre dessa gravidez e foi muito difícil, muito difícil. Eu me apegava muito a Deus, eu me apegava muito e dizia, Senhor, foi Tu que colocou, então cuida, entendeu? Eu só falava isso. E fazia por onde sim. Eu deixei tudo de lado para cuidar da minha saúde. E também tem a outra questão que eu tenho resistência à insulina, então acabava que eu ficava me culpando se eu comesse qualquer coisa que isso pudesse influenciar, né, um futuro aborto. E eu ficava, é muito difícil, mas eu ficava com isso na cabeça também. Espero de fato poder ter ajudado vocês de alguma forma. Eu vou tentar fazer sempre um resumão aí dos trimestres da gestação para vocês. Esse foi o primeiro trimestre que, como vocês acabaram de ver, não foi fácil. Foi muito difícil, por sinal. Foi algo que eu nunca tinha passado na vida. Mas superei, graças a Deus. O meu esposo também, um companheiraço daqueles que segurou a barra em todos os sentidos. E espero que você também tenha alguém, né? Não precisa ser um esposo, pode ser uma mãe, uma amiga, que você tenha alguém que possa contar tudo que você está passando, porque não deixe isso consumir você por dentro, porque daí vem o medo, vem a insegurança e a depressão vai tomando conta da gente, tá bom? Então externe isso, nem que seja nas redes sociais, você externe, que sempre vai ter alguém que vai querer te ajudar, eu tenho certeza, porque nesse mundão aí tem pessoas boas, tá bom? E se eu posso aconselhar vocês hoje, nesse momento, é que vocês nunca desistam, nunca achem que Deus não tá com você, mesmo que tudo diga ao contrário, mesmo que todos os dias que você acorda, tenha algumas coisas que levem a você pensar ao contrário, mas se segure em Deus e diga, se está acontecendo, é por algum motivo, mas eu tenho certeza que vai dar certo, que vai passar, como passou comigo, pode passar com você também, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Foi algo muito pessoal que eu queria passar aqui para, de repente, poder ajudar alguém também. E deixa aí o like, comenta se gostou, compartilha para geral, que eu acho que informação boa a gente tem que compartilhar sim. Beijo e até quarta.